Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Ação e Reação, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos terminando hoje o capítulo 7, que é Conversação Preciosa. É isso mesmo, Conversação Preciosa. E estamos na última parte. E mais para a gente começar essa última parte, a Thelma vai recordar rapidinho o que a gente viu na semana passada. Não é isso, Thelma? Tudo bem, Thelma? Tudo bem, graças a Deus, que vocês estejam bem. E vamos ao estudo, né? A gente está vendo esse capítulo 7, que é muito rico, e agora na segunda parte, semana passada, nós vimos aí que o ministro Sânzio, ele vem trazendo elucidações a esses companheiros, né, ao André e ao Hilário, principalmente, sobre a questão do karma. Ele vem explicando sobre o karma, sobre o livre-arbítrio, sobre as nossas ações, o que nós geramos com as nossas ações, né? Nós podemos gerar débitos e créditos, e ultimamente, falou do bem e do mal, né? Aliás, ele está conversando sobre o bem e o mal, e a gente vai continuar agora essa conversa, essa explicação. E tenho certeza que todos nós estamos nos enriquecendo muito com esses conceitos, que ele nos leva a pensar, né, sobre as nossas, tudo aquilo que nós achamos que é nosso nesse mundo, né, e nós vamos entendendo que até a nossa inteligência, os nossos pensamentos, as nossas palavras foram doados por Deus. Por isso, nós temos a responsabilidade, né, a usá-las. Então, vamos continuar agora vendo o capítulo 7, a parte 3, que a Márcia vai ler. E quer falar alguma coisa aí que eu tenha esquecido? Não, é só para dizer que a gente parou numa fala do ministro, porque o André pergunta para ele se a gente tem algum meio de escapar à justiça. Então, ele está respondendo sobre Está isso, dizendo que respondendo da isso. justiça ninguém vai fugir, né? Mas ele diz que, de todo jeito, o Senhor nos reserva, é necessário nos adaptemos à justa recapitulação das experiências frustradas, utilizando os patrimônios do tempo, né? Eu acredito que nós tenhamos parado aí, agora não lembro direito, mas então ele está respondendo essa pergunta do André e ele vai dar um exemplo de um suicida. Vamos até ver como é que vai ser isso. E aí ele fala assim, olha, então ele diz, né, então é necessário nos adaptemos à justa recapitulação das experiências frustradas, utilizando os patrimônios do tempo. Aí ele continua. Figuremos um homem acovardado diante da luta, perpetrando o suicídio quer dizer, executando o suicídio aos 40 anos de idade no corpo físico. Esse homem penetra no mundo espiritual sofrendo as consequências imediatas do gesto infeliz, gastando tempo mais ou menos longo, segundo as atenuantes e agravantes da sua deserção, para recompor as células do veículo perispirítico. Então, e logo que oportuno, quando torna a merecer o prêmio de um corpo carnal na esfera humana, dentre as provas que repetirá, naturalmente se inclui a extrema tentação ao suicídio na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia. Porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele através do fenômeno a que podemos chamar circunstâncias reflexas, dando aso a recônditos desequilíbrios emocionais que o situarão logicamente em contato com as forças desequilibradas que se lhe ajustam ao temporário modo de ser. Então, aqui nós temos várias informações, né? Então, assim, uma pessoa, ele está dando um exemplo, tira a vida aos 42 anos de idade. Ele vai para o mundo espiritual. E aí ele vai ficar ali, aonde a mente dele está presa, ele vai para tipo de um ambiente, aonde que provavelmente o ambiente de sofrimento, porque ele está em grande sofrimento,
né? Então, ele sofre as consequências imediatas do gesto dele. Aí ele diz, ele vai ficar lá no mundo espiritual gastando mais ou menos tempo, né, longo ou curto, segundo os atenuantes e agravantes do porquê que ele tirou a própria vida. E por que ele fica também nesse tempo? Para ele recompor as células do veículo espiritual, do perispírito, né? Porque ele danificou o seu perispírito com o ato que ele fez, né? E assim que for oportuno, ele vai voltar para uma experiência carnal. Mas dentre essas provas que ele vai ter que passar, ele diz que ele vai repetir naturalmente a extrema tentação do suicídio na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia. Quer dizer, lá perto da idade, onde dos 40 anos, ele vai passar de novo pela mesma tentação do suicídio. Mas isso, ele diz que a gente passa por isso, que ele chama de circunstâncias reflexas, porque está dentro dele isso. Não é o pai submetendo ele a isso, é porque isso está dentro da mente dele, como ele diz aqui, está lá arquivado na mente dele. Então, ele vai passar por essa prova de novo até que ele consiga forças para não mais sucumbir, né, a essas chamadas, né, esse chamamento que ele tem dentro dele, né, Thelma? E para ele recompor o perispírito, as células, né, do corpo perispirítico, ele precisa reencarnar, né, porque isso só faz através da reencarnação. Então, ele está lá no mundo espiritual, revendo as questões. Aí a gente lembra de Camilo, né, lá do Memórias de um Suicida. Ele vai precisar um tempo para ele recompor as suas questões e até que ele vai precisar de reencarnar para recompor as células do veículo perispirítico. Então, ele precisa renascer. Então, ele vai passar, quando ele chega a essa determinada idade que aconteceu esse fato, ele vai passar, como a Márcia falou, por essa tentação, que ele poderá ou não, né, vencer, mas geralmente ocorre, né? E é por isso que tem um caso até do Chico Xavier, né, que Lembrei. uma mãe que reclamava que o filho, né, ele era, se não me engano, ele não tinha Ele os não tinha membros, as pernas, né, uma parte dos membros, né? e aí ela fica sabendo, né, que por que ele precisou reencarnar assim, para que ele não tivesse meios de novamente chegar a cometer o suicídio mais uma vez, que ele já tinha praticado isso algumas vezes. Então, a interferência divina, né, que vem nos dar condições para que nós possamos continuar e não perder a reencarnação, porque a tendência nós reincidirmos no erro, naquela ação. Por quê? Porque está lá na mente, como ele falou. A alma guarda na sua mente esses resquícios, né, do bem e do mal que ela praticou. Então, E a gente lembra, a gente diga, lembra do Júlio, né, Thelma, entre a vida, entre a terra o e o Júlio céu, também, isso. que ele tenta, assim, uma vez por envenenamento, depois por afogamento, Uhum, e isso. ele, nesse caso, para poder refazer as células do veículo perispirítico, vocês lembram que a gente já fez esse estudo aqui, que ele tem uma encarnação curta, de 1 ano e meio, Curta, 2, que, com problemas sérios nessa parte respiratória, e ele Uhum, desencarna por questões desses problemas, mas aí com essa curta encarnação faz com que ele recomponha toda essa parte aqui é. do veículo aqui, da parte Por isso que ele respiratória. diz, por isso que ele diz que o gesto infeliz vai gerar esse tempo mais ou menos longo, quer dizer, uma encarnação mais ou menos longa, para que possa recompor, né, as células. No caso do Júlio, aí foi uma reencarnação, uma das reencarnações de curto tempo, né, porque era necessário aquilo, para Isso. que ele recompusesse essas células.
Muito E ele agora interessante. vai continuar ainda falando desse Vai. suicida. Então, em contato com as forças desequilibradas, que ele se ajusta ao temporário modo de ser, né? Ele vai passar pela prova de ter a vontade de se suicidar novamente. Vamos lá. Isso. Se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade, do estudo, isso lá na vida espiritual, né? De modo a superar a crise inevitável. E também na vida encarnada, né? Se ele encarnando, ele se der, tenta o suicídio aos 40 anos. Mas se no mundo espiritual e nesse tempo de vida que ele vai começar a ter novamente aqui, se ele não buscar para si recursos educativos, renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade, do estudo, de modo a superar a crise inevitável, que ele vai passar por ela, muito dificilmente escapará ao suicídio de novo, porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós mesmos e alimentam-se de nós mesmos. E aí o André fala que o apontamento era valioso e por essa razão ele pergunta para ele com curiosidade respeitosa do aluno interessado em aprender. E como pode a criatura habilitar-se devidamente para resgatar o preço da sua libertação? Então, ele quer dizer, como é que eu posso, então, fazer com que eu resgate essa libertação? Às vezes não é uma vida só, né, Thelma? Ah, com Sanzio, certeza. e A gente aí, lembra Sanzio, aí, antes de você continuar lendo, a gente lembra aí da Dona Ivone, né? A Dona Ivone Pereira, que tem aquela tríade daqueles 3 livros, né? A Voragem do Pecado, Cavaleiro de Númias, ou Numier, e A Tragédia da Bretanha, onde os 3 personagens cometem o suicídio, né? Mais ou menos na mesma faixa etária. Então, houve essa incidência, né? E são histórias lindas, verídicas, e que nos leva a refletir sobre isso que o Sanzio está falando, né? e aí, Até então, que André, resgate o preço da libertação, né? é, Então, e é o que o até André que ela pergunta aqui. reencarna na última vez, né? A gente não sabe quantas tiveram nesse Uhum. período, né? Mas a última encarnação ela reencarna esse espírito submisso, esse espírito trabalhador, né? Que foi esse que dedicou a doutrina espírita e não casou, né? Uma vida totalmente envolvida, dedicada aos outros. Bom, então aí a gente lembrando, André pergunta para Sanzio, e como pode a criatura habilitar-se devidamente para resgatar o preço da sua libertação, né? Quer dizer assim, o que eu tenho que fazer para me libertar dessa questão aí, no caso, o exemplo que ele está dando, né? E aí Sanzio responde para ele, como qualquer devedor, que de fato se empenhe na solução dos seus compromissos. De certo que o homem sumamente endividado precisa aceitar restrições no seu conforto para sanar seus débitos com as suas próprias economias. Em razão disso, não pode viver à farta, mas sim com abstinência e suor, de modo a liberar-se tão depressa quanto possível. Então é isso, ele está dando um exemplo de alguém que está endividado, mas para poder sanar as dívidas, ele vai ter que viver numa vida bem restrita, né? E vai ter que ter as suas economias para poder sanar aquele débito. E ele vai viver uma vida de dificuldade até que tudo isso passe, né? É como a gente faz quando a gente tem É, dívidas, né? A gente se restringe ao máximo de coisas, de situações, para poder poder sanar sanar aquela dívida. aquele Isso, compromisso. Vamos isso em continuar relação à lá. vida, à existência também, né? É a mesma coisa. É, E aí ele continua dizendo, né, o André fala, o grande orientador fez uma pausa, como para refletir, e depois ele continua. Voltemos ao símbolo da planta. Lembra? Ele já no outro parte ele deu todo o exemplo da planta.
Imaginemos que uma semente de laranjeira caiu num terreno pobre e seco. Me lembra tanto, o semeador saiu a semear. Né? É. Voltemos ao símbolo da planta, imaginemos uma semente de laranjeira que caiu em terreno pobre e seco. Segundo as leis que regem as atividades agrícolas, germinará ela sob constringentes obstáculos, transformando-se num arbusto mirrado, com lamentável produção no tempo devido. Mas, se o lavrador lhe concede, se acode às necessidades e exigências desde o início da luta, oferecendo-lhe adubo, água e defesa, tanto quanto ajudando com a poda salutar no momento oportuno, a laranjeira atenderá brilhantemente ao próprio destino. Semelhantes cuidados, no entanto, devem ser postos em ação na hora justa, isto é, quando na terra a alma, e tanto quanto possível, deve começar essa restauração nos melhores tempos da jornada física. Então, ele E está dando aí, exemplo, né? Que aí ele vai, a plantinha nasceu lá num terreno difícil, mas ela, com a ajuda do lavrador, se ele regar, podar e tudo, ela vai poder ser uma árvore frondosa, né? Dar bastante frutos. Senão, ela vai também sucumbir, né? é. E aí a gente lembra daqueles espíritos que nascem em situações muito difíceis, em ambientes muito difíceis, onde não tem a ajuda, né, daqueles da família, mas ele consegue, com a ajuda da providência divina, dos amigos espirituais, da própria vida, que o impulsiona, né, para a frente, e ele vence, ele se É a sua torna, vontade. E é que é não isso que é? Hilário vai fazer a pergunta exatamente isso que a Thelma está Pois é. colocando agora no próximo slide. Acho que é no próximo. Hilário vai perguntar. Ó, aqui, ó. Hilário, que acompanhava a exposição, fascinado quanto eu mesmo pela lógica daquelas palavras sábias e simples, interrogou. E quando a criatura não pode contar na infância ou na mocidade com preceptores afeiçoados ao bem, capazes de funcionar como lavradores diligentes junto daqueles que recomeçam a luta humana? Aí é o que a Thelma está falando. E aí a gente nasce num ambiente mais difícil, numa comunidade muito pobre, em lugares muito inóspitos, né? Como é que acontece? Aí, e se não tem esse lavrador para ficar cuidando da gente, né? E aí o ministro diz, sem dúvida, a meninice e a juventude são as épocas mais adequadas à construção da fortaleza moral, com que a alma encarnada deve tecer gradativamente a coroa da vitória que lhe cabe atingir. Entretanto, é imperioso entender que, no espírito consciente, a vontade simboliza o lavrador. Aqui nos reportamos. E o adubo, a irrigação e a poda constituem o serviço incessante a que deve consagrar-se nossa vontade na recomposição de nossos próprios destinos. Em vista disso, todo minuto da vida é importante para renovar e redimir, aprimorar e purificar. Então, aquele que nasce nesses ambientes, né, Thelma, e não tem esse lavrador, esse, por exemplo, às vezes a gente nasce numa família em que nossos pais não têm condição de nos dar esse discernimento, essa educação baseada em valores que nos levam ao cumprimento da lei divina. Às vezes a gente nasce com os pais um pouco mais ignorantes nesse sentido, ou sem mesmo nem ter os nossos pais, estarmos em instituições, estarmos em regiões, eu fico lembrando, nossa residência aqui, perto aqui no Rio de Janeiro, Grajaú, Vila Isabel, do qual nós temos comunidades de pessoas muito boas, mas também nessas comunidades, nos morros, também pessoas ainda muito equivocadas. E a gente lembra de pessoas conhecidas, amigas nossas, que tiveram muitos filhos e que, mesmo dentro desse ambiente inóspito, conseguiram colocar seus filhos todos no caminho do bem. Podia um desses ter sido transviado, apesar daquela mãezinha, aquele paizinho ali junto, né?
Mas, às vezes, a gente nasce em lugares que a gente nem tem essas pessoas. O que ele está dizendo é que esse espírito, ele fala assim, no espírito consciente, aí já é um espírito que vem com essa força de que, mesmo estando naquele local, ele tem aquela vontade dentro dele de vencer esses obstáculos. Outros sucumbem, né? Vence por ele mesmo, né? Porque ele já tem Exatamente. essa perseverança dentro de si, que também é uma conquista, né? Diante de situações que ele vivenciou em encarnações passadas, ele desenvolve essa vontade, esse desejo de vencer. Quantas pessoas, pessoas, né, que estudam, que conseguem pagar os seus estudos com o seu trabalho, não tem ninguém que Uhum. ajude, né? Se formam, são profissionais maravilhosos, né? E que venceram por eles mesmos, né? Então, isso é uma conquista do espírito, né? E ele fala aí que o lavrador, nesse caso aqui, é a vontade, o adubo, né? A irrigação e a poda constituem um serviço incessante, que é essa perseverança. Eu vou conseguir e consegue, né? E, Thelma, me chamou muito a atenção, só volta um instantinho lá, essa última fala dele. Olha, todo minuto da vida é importante para renovar e redimir, aprimorar e purificar. Isso não é só quem está nessa situação, não, para todos nós, porque Para todos nós todos estamos nós. aqui em aprendizado, em purificação, em crescimento espiritual. Então, todo minuto da nossa vida, e a gente às vezes faz, né, tão pouco caso dos nossos minutos, né, do nosso tempo. A gente não valoriza, né, o tempo, e isso também é uma falha nossa, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades. Toda oportunidade que surge, nós devemos aproveitar. Essa semana nós fizemos um trabalho sobre Maria Madalena, Magdala, Maria de Magdala, né? E nós estávamos falando sobre isso, porque ela aproveitou aquele minuto que ela teve, minuto no sentido metafórico, né, que teve com Jesus lá na casa de Simão. E ela aproveitou aquela oportunidade que Jesus diz para ela: vai, Maria, sacrifica-te. E ele ainda diz, né, é difícil a tarefa, mas é possível. Então, ela aproveitou. É claro que ela é um espírito que deve ter tido a caminhada mais profícua, mas isso é para todos nós. Então, todo momento é importante para nós renovarmos, para nós redimirmos, para nós nos aprimorarmos e purificar a nossa alma, né? E o ministro vai continuar falando. Né? Quando ele fala que todo minuto é importante, ele diz: compreendamos que a tempestade, como símbolo de crise, surgirá para todos, em determinado momento. Contudo, quem puder dispor de abrigo certo, superar-lhe-á os perigos com desassombro e valor. Então, assim, se nós estamos encarnados nesse planeta de prova e expiação, isso é muito claro. A crise vai vir para todo mundo, senão nós não estaríamos aqui. Né? E aí André diz que a explicação alcançava-nos a mente qual réstia de sol penetrando um cubículo escuro. Meu colega, no entanto, voltou a considerar. Ação por ação, temos igualmente muito trabalho depois da morte do corpo denso. Assim como perpetramos faltas na carne para sofrer-lhes muitas vezes as consequências aqui, quer dizer, no mundo espiritual, é natural que por nossas ações deploráveis aqui, quer dizer, no mundo espiritual, venhamos a padecer na carne, quer dizer, o Hilário pergunta assim, olha, a gente faz as besteiras na carne e vem também sofrer aqui no mundo espiritual. E se a gente faz as nossas besteiras aqui no mundo espiritual, a gente também vai sofrer lá na carne consequência disso? Ele diz perfeitamente, confirmou o Sâncio bondoso. Nossas manifestações contrárias à lei divina, que é invariavelmente o bem de todos, são corrigidas em qualquer parte. Há por isso expiações tanto no céu quanto na terra. Então, assim, não importa. Saiu fora da lei divina, estejamos nós no plano espiritual ou aqui já na Terra, nós vamos ter que corrigir, né? Não tem Com outro caminho, né, certeza. Thelma? Nos dois campos de trabalho, né, vamos ter reajustes.
E aí ele continua dizendo: muitos desencarnados que se enleiam em desregramentos passionais até as raias do crime, mormente nos processos de obsessão. Olha só, ele está desencarnado e está ainda influenciando encarnados pelos processos obsessivos. Não obstante, advertidos pela própria consciência e pelos avisos respeitáveis de instrutores benevolentes, criam para si mesmos pesadas e aflitivas contas com a vida, cujo resgate lhes reclama luta e sacrifício em tempo longo. Aliás, com alusão ao assunto, é justo lembrar que o nosso esforço de autorreajustamento na vida espiritual, antes da reencarnação, na maioria das circunstâncias, ameniza-nos a posição, garantindo-nos uma infância e uma juventude repletas de esperança e tranquilidade para as recapitulações a se efetuarem na madureza, exceção feita naturalmente aos problemas de dura e imediata expiação, nos quais a alma é compelida a tolerar rijos padecimentos, muitas vezes desde o ventre materno, tanto quanto os desenganos e os achaques, as humilhações e as dores da velhice ou da longa enfermidade antes do túmulo. Então, tudo que a gente faz lá, né, ele está dando exemplo, né, Thelma? Você está no plano espiritual, me lembrou muito o livro Libertação, né? O quanto aquela comunidade ali interferindo seriamente nos processos obsessivos e quase levando à desencarnação daquele obsediado, né? Uhum. Ele vai ter que também se ajustar com a lei desse mal que está fazendo lá do plano espiritual. Certamente. E aí vem as encarnações expiatórias, né? Que ele diz aí, desde o ventre materno, ocorrendo, né, esses desenganos, tanto quanto os desenganos, os achaques, as humilhações, as dores da velhice ou da longa enfermidade. Veja aí, a longa enfermidade também é uma provação, né? Pessoas que passam anos e anos sobre um leito de dor, às vezes sem a consciência, né? Estando ali sob os cuidados de outras pessoas, dependendo da ajuda de outros. Tudo isso a gente tem que pensar, né? Que são situações que o espírito tem que passar. E cada um tem a sua dor, né? Cada um, ninguém passa a dor do outro, somos nós mesmos que temos que rever. E agora ele vai falar, né? Essas dores, angústias e sofrimentos vários nos suavizam a ficha de espíritos devedores, permitindo-nos abençoada trégua nos primeiros tempos da esfera espiritual, logo após a peregrinação pelo campo físico. A maioria das pessoas encarnadas no mundo, ao atingirem a idade provecta, quer dizer, a maturidade, a velhice, habitualmente se confiam nas últimas fases da existência à ponderação, à meditação, à serenidade e à doçura. A gente vai mudando mesmo, né? As mentes infantis, ainda mesmo na senectude, quer dizer, mesmo ainda já na velhice, das forças genuinamente materiais, quer dizer, na velhice mesmo material, o corpo já não aguenta, né? Continuam levianas e irresponsáveis, mas os corações amadurecidos no conhecimento se valem por intuição natural da velhice ou da dor para raciocinar com mais segurança, seja consagrando-se à fé nos templos religiosos, com que asseguram a si próprio mais amplo equilíbrio íntimo, seja devotando-se à caridade, com que esbatem na memória as recordações mesmo desejáveis, preparando assim com louvável acerto e admirável sabedoria a irrevogável passagem para a vida maior. Então, ele está falando dessas nossas mudanças. A gente vai, né, com a idade, a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo a vida de outra forma. Aí ele fala que a gente está mais voltado a ponderar, a meditar, a ter serenidade, a doçura. A gente vai acalmando, né? Mas ele diz também que tem mentes infantis, que podem ter idade, mas vão continuar ainda com aquela questão toda ainda em desequilíbrio, como se fosse da juventude irresponsável. Né?
São as mentes que não amadureceram, né? Que envelheceram, estão na senitude, mas que não amadureceram, né? E aí, André diz que concluiu, pelo olhar de Druso, que a nossa entrevista estava prestes a encerrar-se, e por isso aventurei ainda uma indagação. Ministro amigo, compreendendo que há dívidas que, por sua natureza e extensão, exigem de nós várias existências ou romagens na carne terrestre para o respectivo resgate, como apreciá-las do ponto de vista da memória? Sinto, por exemplo, que tenho na retaguarda imensos débitos para ressarcir, dos quais não me lembro agora. E aí o ministro diz: sim, sim, a questão é de tempo. À medida que nos demoramos aqui na organização perispirídica, no fiel cumprimento de nossas obrigações para com a lei, mais se nos dilata o poder mnemônico, quer dizer, o poder da memória. Avançando em lucidez, abarcamos mais amplos domínios da memória. Então, ele quer dizer o seguinte, né? Conforme é o que eu estou entendendo, né? André está dizendo, né? Eu vou encarnando para ir corrigindo e corrigindo. Mas nem sempre a gente tem memória do que fez, né, lá atrás, né? Ele está dizendo a memória já no plano espiritual mesmo, que ele diz aqui, olha, eu sinto, não é a memória quando a gente encarna, né, aqui, lá, quando você volta para o plano espiritual, ele diz que ele sente que ele tem vários débitos para ressarcir, mas ele não lembra. Ele está no plano espiritual, mas mesmo assim ele não lembra. E me lembrou nisso aqui, Thelma, o livro E a Vida Continua, que a gente também, o instrutor Ribas, porque como é que é o nome dele, do personagem masculino? Era a Evelina e o Ernesto. O Ernesto pergunta ao instrutor Silas por que ele não lembra das outras vidas, das outras questões. Ele fala tudo a seu tempo. Você agora tem que se preocupar com aquilo que é importante você lembrar agora. Então, essa coisa de que a gente desencarna e lembra de todas o que aconteceu nas vidas passadas, não lembra. A gente vai lembrando na medida que aquilo vai ter utilidade para a gente, para que a gente possa usar esse recurso. Então, é o que ele está explicando aqui, a questão é de tempo. Então, à medida que nos demoramos aqui na organização, quer dizer, ali no mundo espiritual, mas cumprindo a nossa lei, mais se dilata esse poder da memória, né? Então, avançando com lucidez, abarcamos mais amplos domínios da memória, né? Então, o que ele está dizendo? A gente vai aos poucos, né, Thelma? Isso mesmo. E aí ele continua dizendo: assim é que depois de largos anos em serviço nas zonas espirituais da Terra, entramos espontaneamente na faixa de recordações menos felizes, identificando novas extensões de nosso karma ou de nossa conta. E embora sejamos reconhecidos a benevolência dos instrutores e amigos que nos perdoam o passado menos digno, jamais condescendemos com as nossas próprias fraquezas e, por isso, vemo-nos impelidos a solicitar das autoridades superiores novas reencarnações difíceis e proveitosas que nos reeduquem ou nos aproximem da redenção necessária. Compreenderam? E aí André diz que sim, havíamos entendido. Então, assim é que a gente vê, né, Thelma, que esses, assim como a gente vê as questões do André em relação ao Druso, o que tem existências que o Druso já tem condição de rever na memória, a última existência e as existências anteriores, e que ele vê ainda quanto que a consciência dele ainda está precisando ficar em paz com as ações que ele fez, como outros e outros benfeitores, e como o próprio ministro, quando lembra da dor lá no início desse capítulo, né? Isso mesmo, Ele estava me também. lembrando disso. Então, assim, a gente tem que estar pronto, né, Thelma, para poder ter condições de Tudo tem voltar o a essa seu memória. tempo, né? Tudo tem o seu tempo. Por isso que vulgarmente a gente fala que Deus não dá carga para nós que nós não podemos carregar. Por isso, porque só quando nós estamos prontos aquilo vai ser
entendido por nós e vai ser considerado uma nova oportunidade, né, para nós reencarnarmos. Talvez difíceis, mas elas sempre são proveitosas, né? Isso. É justiça, a lei divina, né? É de justiça. É bem justo. E a gente termina dizendo que Sânzio fitou o diretor da casa, ao Druso, né? Como a dizer-lhe que o horário se esgotara. E Druso lembrou com gentileza que não devíamos reter um instrutor atencioso e complacente. Agradecemos com humildade as lições recebidas, enquanto o ministro voltava à câmara brilhante, onde a neblina móvel passou de novo a adensar-se, apagando-lhe a figura venerável aos nossos olhos. Em breves minutos, o ambiente retomou os característicos que lhe eram habituais e a palavra comovedora de Druso em prece encerrou a inovidável reunião. E muito proveitosa, né, Thelma? Quantos Muito ensinamentos! Eu estava aqui anotando, a gente falou da dor, a gente falou de karma, a gente falou do bem, quer dizer, nós não, né, André Luiz, né, e o Hilário, né, do bem e do mal, sinais kármicos, livre-arbítrio, determinismo, a função da memória, a questão de nascer em ambientes inóspitos. Olha quanta, né, que está Quantos dentro aí temas aí para a gente quantos temas estudar. num único capítulo deste livro. Verdade. Muito rico, né? Muito rico. Por isso que a gente divide em algumas partes para podermos aproveitar, né? Porque se a gente lê, se de repente, não fica esses registros para nós, né? É isso. Então, chegamos ao final desse capítulo 7 e semana que vem estaremos adentrando aí um novo capítulo. Não é isso, É Mar? isso. Então, né, que a gente possa aproveitar ao máximo, porque esse livro é fantástico, né? Porque tudo na nossa vida é ação e reação, né? É isso E, mesmo. e que a gente possa, então, estar juntos na semana que vem, sob as bênçãos de Jesus. Não esqueçam de deixar, né, seu like, seu apertar sua mãozinha do gostei para ajudar os nossos canais que transmitem esse programa. E até lá, Isso né, mesmo. Thelma? Até lá, se Deus quiser, um beijo nos corações e fiquem com Deus. Até lá, Márcia.